Oi pessoal, meu nome é Josemari Alves, sou médica veterinária do MOC, que é o Movimento de Organização Comunitária, e a gente está fazendo algumas práticas de manejo reprodutivo do macho, né, do caprino. Aqui a gente tem um bode novo, né, olhando a muda desse bode, a gente observa que é um bode jovem, né, não tem nem a primeira muda ainda. Mas quando a gente vai escolher um reprodutor, a gente tem que olhar dele desde novinho assim, certo? A gente tem que olhar que é um bode que tem características masculinas, porque isso influencia muito na fertilidade, principalmente das suas fêmeas, certo? É um bode que ele tem que ter uma boa conformação, boa altura, bom comprimento, boa largura de carcaça, porque a gente quer animais para produzir carne. O objetivo final do produtor, né, do Bahia Produtiva, que a gente está no projeto Bahia Produtiva, aqui no território do Sisal, é que a gente consiga animais mais pesados e com isso a gente faça uma seleção desses reprodutores na nossa propriedade. Uma das formas de seleção é avaliando essas características que a gente chama de características fenotípicas, né? Que é características do que a gente consegue ver no animal, certo? E isso influencia em sua genética. Então, quando a gente escolhe um bode com características boas, assim, desde novo, esse bode ele já mostra que é um bode. Tem bode que a gente olha e acha que é uma cabra. E assim como as cabras também. Tem cabra que a gente olha e acha que é um bode. Isso não é ideal, porque um bode que parece uma fêmea, ele não vai ser tão fértil quanto aquele que realmente você olha e ele apresenta características faciais, né? E corpóreas de um macho, de um reprodutor. Outra questão que você pode avaliar muito bem, que vai influenciar na eficiência reprodutiva desse reprodutor que você vai colocar na criação, e é muito importante, são os aprumos, certo? Porque um reprodutor, pode colocar para caminhar aqui, um reprodutor que ele não tenha aprumos bons, ele não vai caminhar bem para que ele possa se alimentar e se nutrir, como ele não vai cobrir bem as fêmeas, certo? Porque ele precisa de bons aprumos. Deixa eu mostrar uns aprumos desse animal aqui. Ele não vai ter boa capacidade ao cobrir essas fêmeas. E a gente sabe que um bode, a proporção de um bode para a fêmea é de 1 para 40 fêmeas, certo? Mas a gente vê estudos aí, algumas propriedades, quando a gente tem um reprodutor muito bom, com uma eficiência reprodutiva muito alta, né? Ele consegue cobrir até de 1 para 80, dobrar o número de fêmeas que ele consegue cobrir em determinado tempo. Então, uma fêmea por ano, ela produz 2 cabritos, de 1 a 2 cabritos, né? Com intervalo de 7 meses aí, intervalo entre partos. Um bode, ele vai fazer 70 filhos, 70 produtos durante um ano, porque ele vai cobrir muito mais cabras em um período igual ao da cabra, certo? Então, a importância de se escolher um bode bom, de se identificar um bode bom dentro da propriedade, ela é fundamental, porque ela vai impactar economicamente em sua produção. Você escolhe um bode bom que não produz a quantidade mínima de produtos, tira esse bode da propriedade, porque ele está te dando prejuízo, porque você está alimentando o bode, você está ocupando sua mão de obra, e sua mão de obra é gasto, certo? O animal deve ser contido, né, para fazer a castração, manter de forma adequada para que o animal não se machuque. Agora. O manejo reprodutivo do macho, uma das avaliações mais importantes
é a avaliação clínica do testículos, né? Além dela, também tem o exame andrológico que pode ser feito, que é através da coleta do sêmen do animal e a avaliação microscópica. Mas a nível de campo, o que a gente mais vai utilizar é essa avaliação clínica, né, dos testículos. Na compra dos animais ou quando os animais nascem na propriedade, a gente deve avaliar isso corretamente, porque isso vai implicar na eficiência reprodutiva de todo o rebanho. Na hora da escolha de um reprodutor, se a gente escolhe um reprodutor que tem alguma deficiência, né, alguma malformação testicular, a gente vai estar perdendo tempo e dinheiro, porque a gente vai estar colocando aquele reprodutor para cobrir as fêmeas, acreditando que elas vão estar emprenhadas e os animais não vão estar, porque aquele macho, aquele reprodutor é infértil. Então deve-se fazer essa avaliação clínica, né? Que é uma avaliação simples. Aqui a gente está fazendo mais próximo, né? Você vai avaliar o tamanho desse testículo, se essa circunferência escrotal ela é compatível com o tamanho do animal. Então, um animal que tem um testículo muito pequeno, ele não é um animal bom para se ter como reprodutor da propriedade, entendeu? Porque ele não vai estar produzindo espermatozoides suficientes para todas as coberturas. Então, esse animal já é um animal que você, na sua seleção dos reprodutores da propriedade, você já deixa esse animal de lado, fora da seleção. Outra avaliação que você faz desse testículo é a simetria. Se um testículo é igual ao outro ou bem parecido com o outro, o esquerdo e o direito, certo? Tem testículos que você observa que é bem maior um do que o outro. E muitas vezes acontece o fenômeno que você não observa um dos testículos, porque ele pode ter nascido sem o testículo mesmo, ou o testículo pode estar dentro da cavidade abdominal, certo? E muitas vezes na castração você castra só um, acreditando que o animal não tem esse segundo testículo e o testículo está dentro da cavidade abdominal. Aí o que acontece? Você acredita que aquele animal está estéril, né? Que não emprenha mais nenhum animal, vai usar só ele como rufião, mas o animal está assim cobrindo as fêmeas. Então tem que se avaliar direitinho nesses casos de o animal só ter um testículo. Outra análise que se faz é a consistência, né? Por conta da epididimite, que é uma doença inflamatória dos testículos. Então, quando você tocar no testículo, você tem que observar se ele está inchado, né? Demasiado. Você aperta o testículo e fica a impressão da digital lá, que não é o caso aqui, né? O animal você tem que observar também a cabeça do epidídimo, que é essa parte aqui do testículo, se ela está torcida, porque é aqui que é armazenado os espermatozoides. Então, se essa cabeça está torcida, também vai ter uma deficiência desse animal, está emprenhando as fêmeas, porque tem uma maior dificuldade. Então, esses fatores são fatores de exclusão daquele reprodutor para estar cobrindo os animais. Você não vai escolher, na escolha desse reprodutor, desse macho, um animal assim. Aí você também olha, segundo estudos, né, se essa divisão aqui, que a gente chama de RAF, ela é muito profunda. Animais que têm uma RAF assim, mediana, é o mais adequado, entendeu? Segundo estudos, a genética de animais que tem essa RAF bem dividida, os testículos, ela não é tão boa para reprodução, somente das suas filhas. As suas filhas não vão ser assim tão férteis quanto os machos que têm essa RAF mediana. Então, a escolha do animal através do seu testículo é importante, porque a carga genética que ele passa através dessas características, principalmente para suas filhas, é muito grande. Um pai, né, um reprodutor que tem uma conformidade de testículo boa, provavelmente suas filhas vão ser filhas férteis, entendeu? Então, pais que têm essas deformidades de testículos, provavelmente eles possam produzir filhas ou inférteis ou que não tenham uma boa prolificidade, né? Que não vão parir tantos cabritos como se é desejado
numa produção, certo? Outra coisa que a gente observa é a mobilidade, certo? Se esse testículo ele corre, você pode puxar para frente, para baixo e para cima. Qual a importância disso? Além de estar demonstrando se já teve algum trauma ali, né? Uma fibrose, aí quando o testículo ele fica aderido à pele, ali mostra que o animal pode já ter tido alguma pancada naquele local, que aí cicatrizou e o testículo ficou grudado. Aí qual a importância disso na vida do animal? O animal, o reprodutor, quando ele caminha para pastejar, né, que é a sua função fisiológica ao comer, ele tem que pastejar, comer o verde. Ele, nos dias mais frios, ele solta o testículo para que o testículo fique mais distante do corpo e assim ele possa refrigerar melhor. E quando é dias mais frios, ele encolhe, vai mais para próximo da cavidade abdominal. Para que isso? Para que o testículo fique um pouco mais quente. Isso ajuda a dar uma termorregulação. Ele regula a temperatura do testículo só com esse movimento de retrair ou relaxar esse ligamento testicular. Então, assim, isso é muito importante porque um testículo que estiver muito quente, superaquecido, ele vai matar os espermatozoides que estão ali dentro. Então, a natureza é sábia, né? Nos dias mais quentes, ele relaxa para que possa refrigerar mais o testículo. E nos dias mais frios, ele encolhe para que o testículo fique mais aquecido. A gente observa isso quando a gente coloca o animal para andar. Outra função também, quando o animal está pastejando, quando ele está em um ambiente onde tem muito espinho, muito mato que possa ferir, o animal também recolhe os testículos, evitando o quê? Traumas, certo? Então isso é muito importante, porque um trauma pode levar a inflamação do testículo e a gente perder aquele reprodutor por conta disso. Então, uma das avaliações também do testículo é você observar o ligamento dele, que é esse ligamento aqui, onde se faz a castração, certo? Aqui na castração passa tanto o plexo venoso, que são onde faz o suprimento do sangue do testículo, como onde passa o canal onde vai atravessar os espermatozoides. Aí durante a castração a gente busca com o burdiço, que é essa ferramenta aqui, a gente vai estrangular tanto esse canal venoso, né, onde passa o sangue, que para manter o testículo, quanto esse canalzinho por onde passam os espermatozoides, impedindo assim que os espermatozoides passem, com o bloqueio do sangue também, que ele seja produzido, e assim aquele macho não possa mais cobrir, emprenhar as fêmeas, certo? Então essa é a função da castração com o burdiço. A gente vai pressionar isso aqui, aí no momento tem que fazer isso de forma bem adequada para que o animal não sinta muita dor, certo? Tem que ser uma pressão bem ajustada quando você colocar a ferramenta, certo? E que seja segura, você tem que segurar aqui, porque quando você toca, mais próximo, quando você toca aqui, você observa que ele corre, tanto tendo de um lado, quanto tendo do outro. Então, essas duas estruturas é que você vai, né, estrangular, assim posso dizer. Então, essa é a avaliação testicular, né? Avaliação de motilidade, de consistência, quando você pega, de simetria e da circunferência escrotal, que é tão importante na questão da avaliação de fertilidade das fêmeas ou das filhas daquele reprodutor. Um reprodutor que tem uma circunferência escrotal, uma CE, que a gente chama, maior, as filhas provavelmente vão ser mais férteis. Deixa o animal relaxar aí, você observa que o testículo não passa da articulação. O ideal é que seja assim, certo? Que ele, mesmo quando ele é pendular, ele não passe dessa linha. Porque aí, quando não passa dessa linha, o animal consegue retrair de forma satisfatória para perto da cavidade abdominal. É um macho que apresenta uma boa habilidade,
certo? Você vê que ele vai, que uma boa habilidade reprodutiva, ele vai atrás das fêmeas, ele testa as fêmeas, certo? Então, buscando aquela que está em cio ou buscando estimular as que ainda não estão a entrarem. Então, isso é buscado num reprodutor, num bom reprodutor. É um macho que aparenta realmente, tem cara de macho, tem uma boa formação como macho, é um animal mais desenvolvido, é um bode mais desenvolvido que o outro, certo? Então, tem esse tipo de sedação local e a sistêmica. O animal também é sedado pela sua jugular, pode ser, e então tem a sedação sistêmica e a local. Aqui a gente vai fazer só com bordiço, que não precisa de sedação. Tem essa vantagem. O animal, assim que termina de fazer a castração, o animal pode levantar, certo? Na cirúrgica, a gente tem que esperar o tempo de recuperação daquele sedativo, observar mais o animal pode sentir um pouco mais. Como via de campo a gente não tem como fazer exames para saber se aquele animal, qual tipo de fármaco aquele animal pode receber, também sempre tem aquele risco, né, de sedação do animal, acontecer alguma outra reação fisiológica. Com o bordiço a gente não tem essa questão, né, só a questão do trauma mesmo do local. Aqui a gente vai pegar o bordiço, certo? Prende ele aqui certo, você tem que observar para que ele não corra, porque ele corre muito facilmente, certo? Esse cordão você vai sentir como se fosse um cordão mesmo, grosso aqui, certo? Que você vai botar para correr. Aí você pega, estica o testículo para ficar bem. Pega aí. Pronto. Então você vê aqui o trauma. Não teve trauma de pele, certo? Maceração de pele. Só o dentro mesmo, que foi cortado, estrangulado o cordão. Então você segura bem aqui, Fabiano. Eu vou segurar aqui, pronto. Aqui, Fabiano. Vai fazer com calma. E aqui o outro, tá vendo? Acho que pegou, não foi? Pegou. Você sente, Fabiano? Aí que ele foi já cortado. Você sente. E com esse corte, né, tem a interrupção da passagem dos espermatozoides ali. Normalmente esse testículo ele atrofia com o tempo, certo? E a gente pode utilizar esse animal tanto como um rufião para as fêmeas, detecção de cio de fêmeas, ou colocar esse animal para a venda. O porquê o ideal dessas castrações? O ideal é que o animal seja castrado com 6, 7 meses, certo? Porque o animal que é vendido para corte, a gente tem muito preconceito por conta do odor e do gosto da carne do bode, né, que falam. Isso é muito pregnado na sociedade, a carne do bode tem aquele cheiro característico. Mas esse cheiro é característico quando o bode não é bem manejado, certo? Quando não existe esse manejo reprodutivo da castração precoce, né? Então, aos 6, 7 meses. Se esse animal ele é castrado no tempo certo e por conta disso não tem desenvolvimento dos feromônios, que é o hormônio masculino, que dá aquele cheiro característico ao bode,
né? Quando o bode está longe, a gente sente aquele cheiro, ó, o bode está cheirando. Ele cheira para que as fêmeas possam ovular, certo? Entrar em cio. Aí por isso tem um efeito macho. Esse cheiro do bode, ele causa o efeito macho nas cabras. Uma cabra que sente o cheiro daquele bode, elas vão ciclar, vão entrar em cio só por conta do cheiro, que é o tal do feromônio, que é aquele cheiro, o povo fala que tem um cheiro ardido, bode, né? Mas é ruim para as pessoas sentir aquele odor. Mas para as fêmeas e para o bode, quanto mais o bode cheirar, né? Aquele cheiro característico dele é mais interessante, porque mostra que ele é um bom reprodutor. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.